Olá, patriotas! Voltei com notícias bem importantes para vocês. Nós vamos falar sobre esse ato do dia 8 de janeiro e vamos trazer grandes revelações e também um vídeo bombástico de Bolsonaro que vai acabar com toda esta narrativa da mídia. Mas antes de eu trazer essas e outras notícias que estão importantes para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Luiz Maria de Caçapava. Muito obrigado, Luiz, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o vídeo de hoje promete. E já vamos começar com esta notícia, vejam. Justiça ou vingança? Valdemar questiona decisões de Moraes sobre 8/1. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal PL, comentou sobre os eventos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Ele, é lógico, condenou a invasão dos prédios dos três poderes, assim como todos nós que não concordamos, mas questionou a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. Ele revelou que ficou espantado com o ódio, mas que não ligou, porque tem muito processo para tocar. E só se esqueceu, é claro, do processo do Clezão, que o cadáver continua na mesa do ministro. Aliás, a imprensa tem tamanho medo, tamanho pavor do ministro, e as coisas continuam e ninguém fala do cadáver que está na mesa dele. Imagina você entra na sala de jantar, você vai jantar na tua família, aí chega, tem um defunto na mesa, e ninguém fala nada. O Brasil está parecendo isso. Mas é claro, o Valdemar Costa Neto, ele tem profunda razão. Por quê? É aquele velho ditado: quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. E foi o próprio Alexandre de Moraes que, sabe-se lá Deus por quê? Porque eu vou explicar uma coisa aos senhores. Um juiz, ele só pode falar de um caso que ele está julgando em uma obra científica, no caso dele jurídica, em artigos jurídicos, num livro, em sala de aula, ou nos autos do processo. E se ele estiver julgando, se o julgamento estiver em curso, ele só pode falar nos autos do processo. Pelo que eu saiba, a não ser que tudo esteja de perna pro ar e eu ainda não percebi, a Rede Globo de televisão não é um fórum. A Rede Globo de televisão não é um gabinete do STF. A Rede Globo de televisão não é aquela pastinha de papelão que, para quem é advogado velho como eu, da época de barrigar balcão, a gente pegava aquele processo encartado. A Rede Globo não é pastinha de encartar processo. A Rede Globo também não é um sistema de processo eletrônico. A Rede Globo não é a Alex, que é a revista que antigamente se publicava jurisprudência. A Rede Globo não é a RT. A Rede Globo não é o Diário Eletrônico de Justiça. Pois bem, não é, mas está querendo ser, né? Porque fazer um editorial sobre 8/1 e passou por vergonha, viu, gente? Já já nós vamos conversar sobre isso. E vocês vão ver quanta vergonha a Globo passou. Mas continuamos aqui para ver o que disse Pavinato. A Rede Globo não é parte do processo. Portanto, pelo simples fato, pelo simples detalhe de que o Alexandre de Moraes falou de um caso que ele está investigando e julgando, e isso também já é impossível. No mundo democrático, isso é uma excrescência. No mundo democrático, isso não existe. E se em algum lugar o juiz que julga, investiga e fala na imprensa do caso, que ele vai julgar, porque tem milhares de casos ainda pela frente, ligados ao mesmo acontecimento, se um país diz que faz parte do mundo democrático, é mentira. Se a gente vê um juiz de Suprema Corte que desrespeita a lei e diz que a democracia é inabalada, é mentira. Se a gente aceita o fato de que o juiz pode falar de um processo fora dos autos e diz que é democrata, é mentira. Mentira. Devia ter feito o videozinho do César e Paulinho. Mentira. É igual a reforma tributária. Mentira. É mentira dela. É mentira. Democracia inabalada? É mentira. Alexandre de Moraes respeita a Constituição? É mentira. Alexandre de Moraes pode falar na Rede Globo de um caso que ele está julgando e ajudando a investigar? Não pode. Não pode. É a lei. Então, antes de vocês dizerem, o Pavinato golpista, a lei é que é golpista. É a lei que fala que ele não pode. Não sou eu que estou falando, não, imagina. Quem está falando isso é a lei. E não é de hoje. Não é de hoje. Então começa daí. Ele já foi errado, já foi enviesado, que ele não podia falar do caso na Rede Globo. Mas foi. Afinal de contas, numa democracia de mentira, em que a gente faz de conta que está numa democracia, que a gente está martelando democracia, 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 igual lavagem cerebral. Então, num país que a gente faz de conta que é democracia, um juiz, ministro do Supremo, faz de conta que segue a Constituição, faz de conta que está atuando conforme a lei, e a imprensa faz de conta que é imparcial. E falando em imprensa faz de conta que é imparcial, a Globo passou foi vergonha. Perdeu feio para Nicolas Ferreira. É isto mesmo, vejam.
Documentário de Nicolas Ferreira sobre 8/1 bate 7 milhões de visualizações em menos de um dia. Enquanto isso, todo mundo desligou a televisão e foi assistir o que de verdade aconteceu no dia 8/1. Janeiro de 2023. Tudo o que eles não querem que você saiba. Parcialidade nas prisões, excessos, desproporcionalidade da pena, omissão do governo federal e, por fim, sentenças de morte. Um efeito dominó de erros intencionais que sentenciaram centenas de famílias à inexistência. A partir de hoje, dia 8 de janeiro de 2024, você vai descobrir na série 8 de janeiro toda a face oculta das prisões. Mentiras e sujeiras do governo silenciadas pela grande mídia e pela própria justiça, que levantou o tapete, pegou a vassoura e varreu para debaixo toda e qualquer dignidade humana. Por trás de mais de 2.000 presos por ordem do STF no dia 8 de janeiro, existem mais do que imagens selecionadas. Existem famílias que sofrem pelas suas ausências até hoje. Realmente, né, gente? O que diz Pavinato? Tem uma morte nessa história. Não podemos esquecer do Clezão, esse patriota que morreu e ninguém fala mais nada. E também tem o caso de Jéssica, aonde a Maide já voltou normalmente, aonde mostra sim que há uma diferença entre a esquerda e a direita no Brasil. E eles querem de qualquer maneira cercear a liberdade de expressão, sim, mas não é da esquerda, e sim somente da direita, daqueles que dizem de verdade o que é democracia. Porque a democracia relativa de Lula, você não pode se expressar, mas já de Bolsonaro, ele diz que no governo dele isso não aconteceria. Mas infelizmente estamos no governo Lula e eles querem de todas as maneiras nos calar. Mas não foi o que aconteceu. A Globo colocou aquele documentário e Nicolas Ferreira deu um show mostrando a verdade que eles tentavam esconder. No episódio de número 1, na série 8 de janeiro, você vai conhecer a história do empresário Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, de 46 anos, pai de 2 filhas, que faleceu sob a tutela do Estado, na Papuda, e que sequer estava na esplanada no horário em que o controle deixou de ser mantido. Ele é réu primário, pai de família, trabalhador. Ele tinha problema de coração, pressão alta. Ele passou mal várias vezes lá, viu? Meu esposo morreu de um fome injusta. Vocês viram, né, gente? Isso é só uma palhinha do que vem por aí. Para registro, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, não prestou solidariedade, não emitiu nenhuma nota ou assistência aos familiares do sargento Roger Dias, morto em BH por um bandido que não voltou da saidinha de Natal. Governo de canalhas. Por tráfico de drogas e outra por... E eu peço até desculpa por estar mostrando ela aqui para vocês, mas basicamente é a realidade hoje do nosso país. E uma coisa que eu não consigo entender, por que a mídia continua colocando o suspeito de balear? Ah, é porque é um código de ética do jornalismo. Mentira! Porque quando é para colocar, por exemplo, o Bolsonaro como criminoso, eles fazem. Eles não colocam como suspeito. Agora dá só uma olhada no histórico desse bandido. Ele tem várias passagens, sendo 5 delas por assalto, 2 por furto, 1 por tráfico de drogas e outra por receptação. E deveria ter voltado ao sistema prisional dia 4 de janeiro. Aí eu te pergunto, como que um cara desse volta à sociedade? O sargento Roger Dias da Cunha não suportou e morreu hoje. E ele era conceito 50 pontos na polícia, era um cara exemplar, todos que o conheciam diziam o mesmo sobre ele. E hoje ele completaria 10 anos de polícia militar. Deixou para trás uma criança de 5 meses de idade. E eu te pergunto, de quem é a culpa disso? A proposta que acaba com a saída temporária dos presos está parada no Senado. Por que o presidente do Senado e os senadores não colocaram em pauta a saidinha temporária? Porque eles estavam preocupados com outros assuntos mais importantes. Pau de arara em Romaria se torna manifestação cultural. Isso foi aprovado dia 27 de junho de 2023.
Eu tô falando calmo aqui para eu não pecar, mas a revolta que dá de saber que nós temos um Senado que está preocupado com isso daqui e não está preocupado com as causas que realmente impactam a sociedade e tem gerado mortes, assim, realmente é revoltante. E na Câmara não é muito diferente. Dá só uma olhada quais foram os partidos que votaram contra o fim da saidinha de Natal. PT, Partido Socialista Brasileiro, PSOL e PCdoB. É uma lista gigantesca de 98 deputados federais que votaram para poder manter a saidinha de Natal. Eu não vou conseguir falar todos aqui, deixei lá no stories do meu Instagram todos os 98, mas vai aqui alguns nomes. Maria do Rosário, Tabata Amaral, Thalíria Petroni e Sâmia Bonfim são dos nomes aí que compõem essa lista dos deputados que votaram contra a proposta do até então deputado federal Capitão Derrite, que acabava com a saída temporária. E aí... Mas diante disso, Pacheco soltou uma bomba que vai cair de encontro com eles. Vejam. Pacheco lamenta a morte de PM de Minas e diz que Congresso deve mudar lei que trata de saidinhas. Até que enfim, né? Uma sensatez vindo do presidente do Senado. Aspas, ou reagimos fortemente à criminalidade e à violência, ou o país será derrotado por elas, fecham aspas, afirmou o presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte de um policial militar baleado na noite da última sexta-feira em Belo Horizonte. O suspeito do crime é um presidiário que estava em saída temporária. Pacheco ainda disse que o Congresso precisa alterar a lei que trata das saidinhas de presidiário durante os feriados. Na rede X, o antigo Twitter, Pacheco escreveu que o crime cometido é de gravidade acentuada e gerou a todos grandes perplexidade e tristeza. O presidente do Senado ainda citou outros casos de violência contra policiais e disse que a situação pede uma reação do Congresso, que, segundo ele, deve promover mudanças na lei que delimita saidinhas de fim de ano para presidiários. Mas você viu, né? Nicolas Ferreira mostrou que todos aqueles que são ligados ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, não querem isso. Mas Pacheco resolveu se manifestar. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.